Alô, bom dia, Juventude Filhos do Rei, um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui a pouco o nosso café com Jesus e à noite o nosso grande culto de jovens, tudo bem, meus queridos? Hoje eu estou aqui no cemitério, no túmulo do meu avôzinho Marciano de Souza e da minha avózinha Maria Marques de Souza. Muitas saudades aqui, né? Estamos aqui no cemitério. Eu vim aqui para contar para vocês a história deles, que chegaram em Sapucaia do Sul, vindo de São Luís Gonzaga, no dia 6 de setembro de 1981. Minha avó e minha mãe então procuraram uma igreja para congregar e ouviram falar de um pastor que fazia culto na Avenida João Pereira de Vargas, que botava umas cornetas e que pregava, Deus usava, gritava, pastor Sérgio de Freitas, na igreja evangélica pentecostal Ebenezer. E ali elas visitaram, conversaram com o pastor e decidiram então, né, congregar. Mas o pastor Sérgio disse assim: não, está chegando um ministério da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro chamado Ministério de Madureira. E eu fui criado na Assembleia de Deus e batizado no Espírito Santo lá. E então, quando esse ministério chegar, vocês vão estar entrando juntamente, todos juntos, nesse ministério. E assim então minha avó, minha mãe, meu pai, né, junto com os demais irmãos, foram pioneiros da chegada desse ministério aqui no Rio Grande do Sul. Muitos acreditam que o ministério chegou em Porto Alegre, depois Canoas, depois Sapucaia, mas ainda tem alguns que acreditam que ele chegou em Porto Alegre, Sapucaia e depois Canoas. Mas isso é outra história. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Se você vier aqui na lápide da minha avó, ou de qualquer outro irmão que está enterrado aqui no cemitério, você não vai encontrar em nenhuma lápide escrito pastor, evangelista, presbítero ou diaconisa, como era minha avó. Por quê? Porque chamado, ministério, não é o título que os homens te deram, não é o cargo que você ocupava, mas ministério, chamado, é aquilo que Deus colocou na tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: e ele pôs uns para. Por isso que aquele homem, quando tocou os ossos de Eliseu, mesmo lá na sepultura onde ele havia sido colocado, o homem ressuscitou. Porque a unção, o chamado, o ministério não está no título que os homens te deram e nem no cargo que você ocupava, mas naquilo que Deus colocou na tua vida. Entendendo? E a última coisa que eu queria falar e deixar para vocês, que eu creio que é a mais importante, que aqui está o meu vozinho e minha vozinha, é que mesmo depois da morte, quem vai estar contigo não é a igreja, não é o ministério, mas é a tua família. Amém? Então a tua família, ela vai permanecer contigo mesmo depois da morte. Então aqui está meu vozinho, minha vozinha. Muita saudade nesta manhã, muitas histórias, né? Mas valorize a sua família que você tem hoje, para que você não viva somente de lembranças, de recordações, ainda que você tenha lembranças boas, né? O difícil é quando a gente, né, tem só recordações não muito boas, agradáveis. Mas é isso que nós queremos trabalhar essa semana. Valoriza a tua família, aqueles que choram com você, aqueles que se alegram com você. Amém? Aqueles que em todos os momentos estão com você. Amém? Então essa é a palavra que nós vamos trabalhar, né? Isso que nós vamos trabalhar nesse mês, que é sobre família, certo? Porque esse mês, agora essa semana começa o mês de abril, e abril é Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, certo? Então um beijo no coração de vocês, até daqui a pouco no café e até à noite num grande culto, né? Então o convite, né? Você é o nosso convidado lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe.